Eu nunca vou esquecer aquela noite. Tinha 12 anos e até então nunca havia sentido um medo tão real. Você sabe como é? Aquela sensação de que algo está errado, mas você não sabe exatamente o quê? Foi isso que eu vivi. No quarto, sem janelas. Estávamos na casa dos meus avós, um lugar simples no interior, cercado por árvores que pareciam esconder segredos. A casa estava cheia, como sempre ficava nas férias. Com tantas visitas, faltou espaço. E adivinhe onde me colocaram? No único quarto que ninguém usava. Era pequeno, com paredes escuras e uma cama antiga que rangia a cada movimento. Mas o mais estranho era que não havia janelas. Nenhuma. Só uma porta e aquelas paredes sufocantes. Minha avó disse que era porque o quarto ficava perto do depósito, mas eu sentia que era mais do que isso. Muito mais. Naquela noite fui dormir desconfortável. O colchão parecia mais duro que o chão e o silêncio era esmagador. Eu nunca tinha ouvido um silêncio assim. Era como se o som tivesse sido sugado daquele lugar. Por volta de meia-noite comecei a ouvir algo. Um rangido, bem leve, como se a madeira estivesse reclamando de algo pesado. Achei que era o vento, até perceber que o som vinha de dentro do quarto. Do canto, eu olhei. Não tinha nada lá. Pelo menos, era o que eu queria acreditar. Eu devo ter conseguido dormir em algum momento, porque acordei de repente. Não sei o que me despertou. Só sei que, quando abri os olhos, algo estava errado. Meu peito estava pesado. Era como se alguém estivesse sentado em cima de mim. Eu tentei me mexer, mas meu corpo estava travado. Era como se algo invisível me segurasse com força. Foi então que eu vi. No canto do quarto havia uma sombra. Não era a sombra de móveis, nem de nada que pudesse estar ali. Era alta, mais alta do que qualquer pessoa que eu já tinha visto. E tinha uma forma estranha, quase humana, mas não completamente. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Foi quando ouvi uma risada baixa, fria, bem no meu ouvido. Ela parecia entrar direto na minha cabeça, como se alguém estivesse rindo dentro de mim. Naquele momento, eu senti que ia morrer. Não sei como, mas de repente consegui me mexer. Foi como se o feitiço tivesse se quebrado. Eu pulei da cama e corri até a porta, sem olhar para trás. A risada ainda ecoava na minha cabeça enquanto eu cruzava o corredor escuro e me jogava no quarto dos meus pais. Eles disseram que eu estava pálido, tremendo como se tivesse visto um fantasma. Talvez eu tenha visto, talvez algo pior. Eu não consegui dormir mais naquela noite, nem nas noites seguintes. No dia seguinte, contei para minha avó o que aconteceu. Ela me olhou séria e só disse uma coisa: "Por isso ninguém dorme lá." Perguntei o que ela queria dizer com aquilo, mas ela se recusou a falar. Nunca mais mencionou o assunto. Nunca mais me deixou dormir naquele quarto. Até hoje, eu não sei o que vi. Não sei o que estava naquele canto, nem o que riu no meu ouvido. Mas uma coisa eu aprendi. Algumas portas devem permanecer fechadas e alguns quartos nunca deveriam ser ocupados. Se você já sentiu algo parecido, então sabe do que estou falando. E se não sentiu, espero que nunca sinta. Você já sentiu como se algo estivesse tentando te atrair? Como se um lugar comum escondesse algo que você não deveria descobrir? Quando eu tinha 10 anos, vivi algo assim.
algo que até hoje me faz evitar olhar para poços ou ouvir sussurros no silêncio. Meu avô tinha um poço antigo no fundo da fazenda. Ele sempre dizia que aquele lugar era perigoso, que ninguém devia se aproximar. Mas, para uma criança, isso só tornava o poço ainda mais interessante. Era uma construção velha, com pedras desgastadas pelo tempo e uma tampa de madeira que rangia sempre que o vento passava. Meu primo e eu adorávamos brincar por perto, mesmo com as histórias que os adultos contavam. Diziam que, há muito tempo, uma menina tinha caído lá e nunca mais foi encontrada. Uma tarde, enquanto corríamos pelo quintal, ouvimos algo estranho. Era um som baixo, quase como o vento, mas havia algo diferente. Meu primo parou e olhou para mim, confuso. "Você ouviu isso?" ele perguntou. Eu balancei a cabeça, tentando ouvir de novo. Foi quando escutamos claramente: "Ajuda!" A voz era fraca, mas parecia vir de dentro do poço. Meu coração disparou. Olhamos um para o outro e, sem pensar, corremos para o poço. Quando chegamos perto, o som ficou mais claro. "Ajuda! Estou aqui!" A tampa estava um pouco aberta, então nos abaixamos para olhar. Lá embaixo, a escuridão parecia não ter fim. Mas então, vimos algo. 2 pontos brilhantes, como olhos, nos encarando. Meu primo deu um grito e caiu para trás, mas eu fiquei paralisado. Os olhos estavam fixos em mim, e a voz ficou mais alta. Ela dizia o meu nome. "Vem, me ajuda." Era como se eu estivesse hipnotizado, incapaz de desviar o olhar. De repente, senti uma mão no meu ombro. Era meu avô. Ele gritou para nos afastarmos do poço e nos puxou com força. O som parou. Olhei para trás e os olhos já não estavam lá. Meu avô tampou o poço com tábuas novas naquela mesma noite. Ele não explicou nada, só disse que aquele lugar era amaldiçoado e que a voz que ouvimos não era humana. Ele nos proibiu de chegar perto de novo. Eu não precisava de outra proibição. Nunca mais cheguei perto daquele poço. Nunca mais quis ouvir aquela voz. Anos depois, descobri que várias pessoas desapareceram naquela região e muitas delas tinham sido vistas perto do poço antes de sumirem. Não sei o que havia lá embaixo, mas sei que nunca vou esquecer aqueles olhos. Se você algum dia ouvir uma voz chamando do nada, fuja. Nem toda voz quer ser ajudada. Você já ouviu algo que não deveria? Compartilhe sua história antes que ela seja esquecida. Você já olhou para o espelho e sentiu que algo estava errado? Não estou falando de um reflexo distorcido ou uma sombra ao fundo, mas daquela sensação de que o que você está vendo não é você. Eu vivi isso, e até hoje evito me olhar no espelho à noite. Era aniversário da minha irmã, e entre os presentes que ela ganhou havia um espelho antigo. Tinha uma moldura de madeira entalhada, com desenhos que pareciam símbolos, mas nada que eu reconhecesse. Minha mãe disse que era uma herança de família. O espelho foi colocado no quarto dela, bem em frente à cama. Parecia apenas um objeto bonito, mas algo nele me incomodava. Era como se ele estivesse sempre observando. Na primeira noite, depois de colocarem o espelho, minha irmã começou a agir estranho. Ela disse que tinha ouvido algo vindo do espelho enquanto dormia. Um sussurro baixo, quase como se fosse dentro da sua cabeça. Eu ri, dizendo que era coisa da imaginação dela, mas aquela noite foi a minha vez de ouvir.
Estava no meu quarto quando percebi um som abafado. Parecia meu nome, vindo do quarto dela. Fui até lá e quando entrei, ela estava sentada na cama, encarando o espelho. Os olhos dela estavam diferentes. Pareciam vidrados, quase como se não fosse ela olhando de volta para mim. No dia seguinte, decidi dar uma olhada mais de perto no espelho. Enquanto minha irmã estava fora, entrei no quarto e fiquei parado na frente dele. Meu reflexo estava lá, mas algo parecia errado. Era sutil, mas os movimentos não estavam perfeitamente sincronizados. Eu levantei minha mão e, no reflexo, a mão subiu um pouco mais devagar. Eu pisquei e no espelho não piscou. Meu coração disparou. Dei um passo para trás, mas o reflexo permaneceu imóvel, me encarando. Chamei minha mãe e contei tudo. Ela ficou pálida e, naquele momento, confessou que o espelho tinha uma história. Era da casa de uma tia distante que desapareceu. Diziam que ela ficava horas encarando o espelho antes de desaparecer. Minha mãe decidiu cobrir o espelho com um lençol naquela noite, mas quando acordamos no dia seguinte, o lençol estava no chão e o espelho estava limpo, como se alguém tivesse polido o vidro. Minha irmã, ela jurou que viu algo saindo do espelho. Algo que tinha a minha cara, mas não era eu. Não sei o que aconteceu com aquele espelho. Minha mãe disse que o jogou fora, mas às vezes tenho a impressão de que ele ainda está por aí. E quando olho para o espelho no meu quarto, não consigo evitar. Sempre espero que o reflexo não se mexa sem mim. Se você tem um espelho antigo em casa, tome cuidado. Nem todos os reflexos mostram a verdade. Você já entrou em um lugar onde tudo parece errado? Onde o ar parece mais denso, como se estivesse sendo esmagado por algo invisível? Eu entrei em um desses lugares, e o pior de tudo é que eu sabia que não deveria estar lá, porque aquele quarto não era meu. Quando me mudei para aquela casa, a primeira coisa que me disseram foi: nunca entre naquele quarto. Era uma advertência que eu, como uma criança curiosa, ignorei. O quarto estava no final do corredor, com uma porta velha e uma camada de poeira que parecia nunca ter sido removida. A casa tinha várias coisas estranhas, mas aquilo era diferente. Na primeira vez que entrei no quarto, um calafrio percorreu minha espinha. As paredes estavam sujas, com marcas de algo que eu não conseguia identificar. Mas o que mais me incomodou foi a cama. Ela estava arrumada, com um cobertor azul claro e almofadas cuidadosamente posicionadas. Mas não havia ninguém ali. E isso, por algum motivo, me fez sentir um medo inexplicável. Eu pensei que fosse coisa da minha cabeça. Mas algo estava fora do lugar. Algo olhava para mim. Naquela noite fui acordado por um sussurro. Um sussurro tão baixo que eu pensei que fosse o vento, até que ele se tornou mais claro. Vem brincar comigo. Eu sabia que não deveria, mas a voz estava me chamando e parecia tão real, tão próxima. Eu me levantei, sonolento, e fui até o corredor. O quarto estava aberto. A porta estava entreaberta e uma luz fraca vinha de dentro. Quando entrei, o ar estava pesado, mas o que me fez parar foi o reflexo na janela. Era um menino com os olhos fixos em mim. Ele estava de pé na frente da cama. Mas eu não conhecia aquele garoto. Ele estava me olhando com um sorriso estranho. Não sorria como uma criança, mas como alguém que sabia algo que eu não sabia. Um sorriso torto, malévolo.
Eu tentei sair do quarto, mas a porta estava trancada. Olhei para trás e o menino tinha sumido. No lugar dele, uma sombra escura que parecia se contorcer, mudando de forma. Eu não conseguia respirar. O medo tomou conta de mim. E então, a voz sussurrou de novo. Agora você vai ficar comigo. Foi quando eu entendi. Não era um quarto vazio. Não era uma casa abandonada. Era a prisão de um espírito, de uma criança que nunca existiu. E ele queria que eu ficasse lá, com ele, para sempre. Eu nunca consegui sair daquele quarto. Ou melhor, nunca consegui sair completamente. Quando os adultos perguntavam o que aconteceu, eu dizia que o quarto estava vazio. Mas a verdade é que, às vezes, à noite, eu ouço uma voz chamando. Sempre o mesmo sussurro. Vem brincar comigo. E toda vez que olho para o espelho ou escuto um barulho estranho, me lembro daquilo.